Olá, sejam todos bem-vindos ao canal daqui da Casa do Caminho, na cidade de Vila Vienne. Daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, o Medo da Morte. Vem conosco. Pronto, Eunice. Deixa eu botar a compartilhar. Gente, quando me esquecer de alguma coisa, por favor, puxa minha orelha, com carinho. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, o medo da morte. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertence, desde o estado de selvageria, ou, digamos, desde o estado primitivo, ele possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última etapa da existência e que aqueles de quem temos saudades não terão partido para sempre. A gente percebe isso, né? É, Desde o início, o homem primitivo, né? Fazendo aquelas rituais, né? Em relação à natureza, ao fogo, ao trovão, ao raio, aquela intuição que havia um superior poder, né, acima dele. Desde lá o estado, né, primitivo, nas gravuras, nas esculturas, enfim. Alguém quer comentar essa introdução? Eu só não sei se seria adequado, mas como eu coloquei o PDF no grupo, é também uma motivação para as pessoas estarem compartilhando ideias, trazendo obras e fazer com que o estudo se torne mais dinâmico. E eu fui buscar como lá no a educação da morte sobre essa parte, sobre fazendo um link com a parte com a intuitividade, ou a parte da intuição. Gente, tá visível? Tá Sim. visível? Então, a educação para a morte. Eu não quero. Quando Herculano Pires só vem uma pessoa na minha cabeça, vocês sabem, né? Antônio Leite. Esse negócio pega, né, não, Antônio? Bom, É isso que é bom gente, estudar em grupo. é muito bom, muito bom. Educação para a Morte, Herculano Pires, capítulo 5. Os meios de fuga. Gente, aqui no PDF não tem o número da página, É, certo? Eu não sei por quê, mas quando se abre diretamente no Foxfix, tem uns números lá que ele mesmo faz, que seria o. Deixa eu ver, não vi, não coloquei aqui, mas depois eu digo para vocês. A prova de que o homem sabe intuitivamente que a morte não é o fim do seu ser, aí bem interessante aí eu me lembro da Nilce, da sua personalidade e nem mesmo da sua existência, está na procura desesperada nos meios de fuga a que se entrega de ouvidos fechados a todas as advertências. Ele não quer morrer, mesmo quando se atira do 10º andar de um edifício sobre a caçada. Quer apenas fugir, escapar de qualquer maneira à pressão de um mundo que nada mais lhe oferece do que opressão, crimes, atrocidades e toda a espécie. Eu fui ô até Zélia, aqui, isso. Vamos ir até aí, senão só ele até se aqui, ó. estende. Eu aqui, ó, eu queria vir até aqui. Depois Aham. eu coloquei, tá? O restante. Mas no fundo é o que me interessa é isso aqui, ó. Isso, Essa até todas as advertências, tá certo? o certo. Pronto, era isso. Porque vai entrar outras questões, Isso. tá? Então agora eu vou compartilhar. Então, a crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que
a crença no nada. Então, como pode ser que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? Eu fiquei pensando quando eu li esse parágrafo, a crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Eu me remeti aos tempos atuais, sabe? E eu penso que, embora tenhamos essa crença, alguma coisa nos diz que não acaba, que aqui não é o fim, o homem necessite dizer isso, afirmar isso, né? Kardec vai para um outro, né? Nos leva a pensar para um outro caminho, né? Como pode que entre esses crentes, ser que entre os que creem lá no fundo, que nada, que não acabam intuitivamente, como ele diz no início, né? Por que que há tanto apego às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? Né? Por que que continua tendo um apego tão grande às coisas terrestres e um medo tão grande da morte? Continuando. Vocês querem interromper, fazer um comentário? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de sobrevivência comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso à tendência que, sem esse freio, né, o instinto de sobrevivência, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho que cá embaixo deve lhe servir. Opa! Então, ele é necessário, né, esse medo da morte, porque o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Ele não compreende a vida futura, ele não entende, não aceita, não compreende, acha que não existe, né? Então, o instinto de sobrevivência é esse freio que o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre, se não houvesse isso. E é negligenciar o trabalho, que cá embaixo deve lhe servir para o próprio adiantamento. Para que trabalhar, né? Para que desenvolver-me intelectualmente? Uhum. E vai em busca, como a gente viu aqui, nas fugas, em outras coisas materiais, até que você comentou, né? Isso, tu Eu vai achei para muito interessante essa parte da fuga, que muitas vezes, no nosso dia a dia, Nilcinha, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, vamos em busca que procuramos fugas. Aí eu estou como ansiosa, vou chocolate. Eu digo chocolate, né, gente? Também, né? Fazer o E quê, se o né? homem não tivesse esse medo da morte, ele faria todas as extravagâncias que Pois é, viria à sua isso. memória, à sua isso. cabeça. Nada o impediria, né? Nada o impediria, porque Né? ele, né? Uhum. Acho que Por isso, é muito essa interessante. intuição dentro dele, né? Que existe Uhum. algo no mundo, Uhum. existe algo que o espera. Uhum. Sabe o que eu acho Eu, interessante, Nilce? É que aquelas pessoas que não acreditam, que não creem, mas que dizem assim, bom, deve ter alguma coisa, mas eu não creio em nada. isso. Então, é a intuição latente, né? Do espírito, né? É por isso que é porque essa pessoa não tem uma compreensão usando a razão, né? Ela ainda não consegue usar a razão para entender isso aí, que é Desse o que a doutrina sentido, espírita, né, nos leva a isso. nesse sentido, né, Nilcinha? Porque, por exemplo, tem Isso. uma pessoa muito próxima a nós,
que é quer dizer, o intelecto está sendo desenvolvido ou muito inteligente, vamos relembrar Kardec, não significa que esteja moralmente é, amadurecido, Isso, usar a razão para esse sentido, né, que a doutrina nos ensina, né? porque no Essa caso lógica dos espíritos. a pessoa não tem a outra pessoa assim, eu não acredito em nada, eu não quero saber, não acredito. Uma É, pessoa culta, inteligente, mas eu acho que cada um tem o seu tempo. Mas, e eu, Zélia, eu, a pessoa comentar, a gente não sabe o que está passando internamente nos pensamentos dela. Então, talvez comentar é fácil. Agora, internamente, que nem a Nilce falou, instintivamente ele tem. Talvez ele tenha, assim, pessoas têm medo de ser fraco admitindo na religiosidade. É. Para eles é um sentido de fraqueza. E não. Para outros, para a gente sabe que é uma fortaleza para a gente. E eles se admitindo uma força superior a Deus, para eles é um modelo de fraqueza. Sei lá, posso estar E- enganado também. mas não, também não tem tá, uma não. coisa, também tem uma coisa que é o fato, principalmente que é uma pessoa mais ou menos relativamente 30 e poucos anos, na faixa entre 30 e 40, são dois exemplos que eu dei. Como foi demonstrado, como foi criado, porque é de um outro país também, da América Latina, a parte do Deus, o Deus opressor, o Deus também que é cheio de dogmas. Esse ser que é intelectual não vai admitir isso. Claro, isso mesmo. Ele se questiona, né? É isso mesmo. Ele se questiona e não tem respostas. Ele não encontra respostas para isso, né? E é como o Ele não encontra. Kardec fala, né? Kardec fala que muitas pessoas que dizem que não acreditam em nada é porque estão desiludidas, né? Com aquilo que foi apresentado para eles durante a sua vida, se desiludem e não encontraram ainda, né? Uma outra opção, né? Que satisfaça a sua razão. Então, eles preferem dizer que não acreditam em nada. É, Mas isso é temporário, porque o natural não é natural não acreditar em nada, né? Porque nós somos espíritos. Já encarnamos e desencarnamos muitas vezes, já estivemos no mundo espiritual muitas vezes, né? Então, todo espírito, toda criatura traz em si. É por isso que tem a intuição, porque ele é espírito e já foi para o mundo espiritual muitas vezes. Então, é temporário. No momento em que essas pessoas encontram uma explicação mais racional para eles, eles mudam. Porque, como Kardec fala em uma outra passagem, todo mundo quer crer. Todo mundo quer crer, mas é uma coisa. Tem pessoas que querem, que precisam, né, de uma coisa bem coerente que satisfaça a sua razão, que satisfaça o seu desejo de compreender as coisas, né? Então, essas ideias aí das religiões dogmáticas não satisfazem. Não é satisfação. isso Então, se mesmo. afastam e dizem que são, né, que são céticas, que não acreditam em nada. E interessante que Isso. a tendência está existindo, porque a Nilce falou sobre o nada. E a tendência tem os jovens, está sendo bem preocupante sobre essa parte do nada, dessas futilidades que estão ocorrendo. E como ela falou, deixou tão bem, é super, super atual. Porque eles não estão encontrando as respostas que eles gostariam. E estão indo para outros caminhos, e isso faz parte da evolução do espírito, né? Como a gente estuda, né? O equívoco é fundamental, né? Para que tu aprenda né, a fazer questionamentos e retornar para um outro caminho, né? Isso é necessário. Então, é como tu dissesse, se todos os jovens tivessem uma base, né, desse entendimento, muitos desvios de caminho não seriam trilhados. Não seriam trilhados. Chegando ao extremo, né, Nilce? Isso.
Então a gente lastima quando vê assim, sabe? Porque tu vê que houve, faltou uma base, né, na família, de princípios, de valores, de educação, né, para esse lado espiritual. Porque o homem, quando não tem um lado espiritual desenvolvido dentro de si, ele vai, principalmente o jovem, porque quando a gente começa a evoluir, a amadurecer, isso faz parte do processo, né? Tu vai fazendo questionamentos mais profundos, né? Mas enquanto tu não está fazendo, tu é jovem, tu está muito vulnerável a tudo que é tendência, né? Para que tu possa encontrar as tuas respostas, né? E muitas vezes esses jovens, né, se encontram caminhos equivocados que com certeza daqui uns anos, daqui uns irão olhar para trás e dizer, nossa, né? Que caminho que eu escolhi que talvez não devia ter feito isso, enfim. Né? Essa é a maturidade e o caminhar na Terra, né? Necessário, né? Para a nossa evolução. É por isso que entre os povos primitivos, o futuro representa apenas uma vaga intuição. E eu lembro do Paulo, uma vez num estudo, ele disse que a partir do momento que o homem primitivo começou a enterrar seus mortos, ele começou a tomar ele começou a tomar consciência aos poucos quando ele retornava à vida espiritual. E essa reminiscência da vida espiritual o fez começar a enterrar seus mortos. Me chamou muita atenção essa explicação que ele nos deu uma vez. Então, o futuro representa uma vaga intuição, depois uma simples esperança, e mais tarde, enfim, uma certeza, ainda limitada, no entanto, por um secreto apego à vida, que é o instinto de sobrevivência que nos faz, né, permanecer aqui. Por mais certeza que tu tenha que existe vida espiritual, é um instinto, né, essa lei de sobrevivência que te mantém aqui, embora todas as vicissitudes e embates que tu tenha que enfrentar. Então, o receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura. Mas, ao mesmo tempo que compreende melhor sua missão sobre a Terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. Exatamente o que eu falei, né? Então, à medida que tu vai compreendendo a vida futura, tu compreende a tua missão aqui, o objetivo, por que tu veio aqui, a finalidade da tua existência, e tu aguarda com mais calma, mais resignação e sem medo todas as vicissitudes que se apresentam na nossa vida. A certeza acerca da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus esforços. Antes de ter a certeza, ele trabalha somente em função da vida atual. Com essa certeza, ele trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. Eu tenho duas amigas que participam de um grupo de estudo na segunda-feira aqui em Santa Maria, que são psicólogas. E eu disse para elas, eu acredito que vocês, como psicólogas, devem ter dificuldades, por mais, não sei qual é a linha que vocês usam, né, que adotam, de colocar trabalhar certas situações, se tu tem que ignorar a alma. Se tu tem que ignorar a alma. E se tu tivesse essa possibilidade de falar com o teu paciente da alma, e que aqui tu tem que trabalhar visando a tua vida futura, quão mais lógico e mais compreensível talvez fosse aquela situação que o paciente está vivenciando.
E eu fiquei pensando, nossa, não deve ser fácil ser psicólogo, se tu é espírita. Verdade. Isso não. A menos que tu seja um psicólogo espírita, né, Terezinha? Em que o paciente vai procurar um psicólogo espírita, porque tu é espírita, ou tu gosta dessa linha. Aí tu vai ter essa visão maravilhosa e Aqui profunda, no né? No Tatuapé tem uma clínica, né, de psicólogos espíritas, e muita gente procura lá, né, espíritas que querem uma explicação mais para o lado espiritual, Que procura bom. esses psicólogos, né? Ah, Porque deve o materialista realmente fica limitado, né? Fica muito limitado, né? E como é que tu socorre hoje em dia certas situações, né? Como tu ajuda aquele paciente, né? Então, ainda bem que nós estamos, né, estudando espiritualismo racional e estamos começando a introduzir esse conhecimento, né? Quem sabe futuramente, né, as universidades vão adotar, né, esse pensamento, né, de abordagem sobre a alma, né? E o bom Assim, é que o bom disso são os profissionais se dedicando, sendo voluntários profissionais, no caso psicólogos espíritas, se doando para auxiliar a sociedade. E uhum, eu estava vendo, porque eu também tive um caso sobre essa parte, que agora a AME Brasil, que é a Associação Médica Espírita, tem filiais, vamos dizer assim, em muitos estados brasileiros. E realmente, como é procurado? Como é com procurado? certeza, porque eu acho que o ser humano cada vez mais está procurando essas respostas dentro de si. Ele está procurando essas respostas, né? Uma base mais real do que se passa com ele, né? Que não é só esse momento aqui, né? Eu tive há uns 2 anos atrás, meus filhos me pediram para procurar uma psicóloga, porque eles me disseram que eu estava muito ansiosa. E eu fui. Vai procurar uma ajuda. E eu disse, ai, meu Deus do céu. Sei, não é espírita, o que É eu vou fazer lá? complicado, é complicado. Complicado, né? Fui. Eu não consegui. Eu, recu- eu fazia perguntas para ela que ela não sabia me responder. É. E fazia perguntas que ela não sabia. Dali um pouco, eu fiz, acho que umas 5 sessões e mandei né, dizendo que eu não queria mais. Porque ela não tinha respostas. Pois é. Porque eu não E, segui, né, a vertente de pensamento dela. E era uma vertente baseada na situação atual, na vida presente, que tudo acontece aqui, tarará, né? e Vamos se continuar, você. então. Mas o Ah, interessante é que se você for, por exemplo, de acordo com o plano de saúde, você tem que ir para o psiquiatra. E se você falar determinado tipo de coisa que eu falei, no caso, ele vai te dizer que você é psicopata. isso aí, tem que tomar muito cuidado, né? A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a Terra, de não perder o futuro de trabalho algum e de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de aguardar e a coragem de suportar os labores transitórios da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. Isso aqui é fundamental, essa frase do Kardec, né? A Achei muito boa solidariedade, essa. muito boa. A Muito. solidariedade, então, que a doutrina espírita nos faz compreender, né? Que o homem vê estabelecer entre os mortos e os vivos, o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser. E a caridade, um propósito no presente e no futuro. Muito Né? bom. Porque essa solidariedade que nos une, vivos e mortos, né? Nos faz criar nos faz uma construção de afinidades que nós não temos nem noção. É Então, um elo isso aí impressionante, é Nilce. um elo enorme e maravilhoso, Impressionante. É e muito que bom. faz com que a gente perceba, né, que tem que desenvolver isso aqui
no ambiente da Terra, com os que estão do nosso lado, com todos, vizinhos, o que está na rua, o que está... Enfim, ter um olhar fraterno para com todos, e solidário, se for necessário ser solidário, né? E usar da caridade como um propósito no presente e no futuro, como um dever da alma, Exatamente. né? Um dever E da alma. isso que você falou é muito interessante saber quando que a caridade, porque temos uma visão, algumas, sobre a caridade. Essa caridade sem esperar nada de ninguém. É fazer Claro, como um é dever que você falou da alma, o dever da alma. um dever da alma, sabendo que todos nós estamos conectados. E que muitas vezes, na hora H, vamos nos encontrando e se forma, sabe, uma rede. O pescador, né? Vai assim, vai entrelaçando. Então, um Isso, vai tentando ser solidário, fraterno com o outro. É aquela coisa que o Paulo diz, aí eu vou ter que trazer o Paulo, né? Quem está num patamar médio vai estar na mesma sintonia, recebendo o auxílio dos protetores espirituais que estão que são mais amadurecidos que nós, e aqueles que estão abaixo, entre aspas, porque ainda não chegou à maturidade, necessita do nosso carinho, da nossa atenção. isso, isso. É o caminho do bem É o caminho que do existe no bem. mundo espiritual. Para libertar-se da apreensão da morte, é necessário poder enxergá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. Isso aqui também é fundamental, essa frase do Kardec. Né? Para libertar-se da apreensão da morte, tu precisa enxergar sob um ponto de vista mais alto, que é penetrar o pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível. Isso denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desprender da matéria. E isso eu noto, eu tenho assim uma prima que é católica fervorosa, e que quando às vezes eu falo alguma coisa, ela não consegue entender. Ela faleceu o marido dela há uns 6 meses atrás, e foi muito difícil ela entender isso aí. Quando eu dizia para ela, ele está do teu lado, ele continua vivo, ele está bem. E ela não conseguia entender. E então, porque esse dogma, né, católico te impede de conseguir construir a vida espiritual no teu entendimento. Uma vida espiritual plena, né, que existe solidariedade, que estamos sempre todos juntos, né, que apenas houve uma mudança de ambiente. É muito difícil ela entender, estava difícil consolá-la. Eu tenho uma amiga também, amiga até de infância, né? Mas agora já faz muito tempo que eu não a vejo. Mas quando eu a encontrei, uns anos atrás, havia desencarnado um filho dela, né, com 11 anos, de leucemia. E ela era testemunha de Jeová. A irmã dela é espírita há muitos anos já que ela é espírita. E é médium. Mas quis conversar com a irmã, explicar, mas não houve jeito. E essa irmã dela, que é médium, recebeu uma psicografia do filho, do sobrinho, né? Uma psicografia muito bonita, se dirigindo à mãe, sabe? E ela foi, né, mostrar para a irmã, né? Como uma consolação. Ela falou que aquilo era o demônio querendo enganar.
Não era o filho dele, era Olá, o demônio querendo enganar e não aceitou a oh, mensagem. É eu tô, né, a visão oh, fechada dentro e teve um daquela religião. presente do mundo espiritual, porque É, vê, realmente uma dádiva, é um presente, é, porque nem mas ela todos não estão aceitou. preparados para poder vir trazer uma mensagem, mas de fazer o quê? Cada um tem o seu, dentro do Né? seu. Não é O o que eu gosto momento dela ainda, é, né? Não é o momento. Ela está muito fechada dentro da religião dela, né? o que eu Testemunha de achei Jeová. O que eu achei interessante aqui de desprender da capacidade de desprender da matéria é que quando nós também vamos estudando, vamos amadurecendo cada vez mais, com essa, justamente que nós estamos aqui tentando colocar gradualmente em prática a fraternidade, a solidariedade, sem exigir nada de ninguém e nem esperar nada de ninguém. Vai se tornando tão pequenas outras coisas, vocês já não se deram conta? Porque se eu for notar, eu tinha algumas coisas assim, é, tão, que eu era mais apegada. De um tempo para cá, eu acho, não sei porque também tem a maturidade, a velhice, mas eu acho que a conscientização, eu não sei não, mas eu acho que a conscientização desse dever, vai assim, gente, as outras coisas vai ficando muito pequena. A gente começa a ver que às vezes a gente dá importância exagerada para alguma Isso. coisa, né? Depois a gente vê que bobagem, não era para dar tanta importância para aquilo, Tanta, né? e não se cobra tanto. Porque a cobrança, a culpa de certas coisas. Vamos lá. Vamos lá, então. Continuando. Entre aqueles que não estão adiantados, o que o Edenilson botou aqui? Desprender da matéria pelo... Ela colocou um chat, alguma coisa ali. E desprender da matéria pelo pensamento é elevar sempre o pensamento a qualquer momento. Precisamos de um certo desenvolvimento, porque ele está trabalhando, ele está escutando, aí ele está no trabalho, Aham. aí de vez em quando. Hoje eu não estou trabalhando que é feriado, Zélia, mas é porque os cachorros estão aqui na chácara, eles ficam latindo toda hora e pode atrapalhar. Então eu fecho o microfone. Ah, que bonitinho. Poderia ver os cachorrinhos depois, quando terminar a gravação. Bom, Então, ok. continuando. Então, entre aqueles que não estão adiantados o suficiente, a vida material prevalece ainda sobre a vida espiritual. Então, tudo que é material é mais importante. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, ao passo que a vida real está na alma. E como é consolador saber isso, né? Privado o corpo da vida, aos seus olhos, tudo está perdido e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o homem o fizesse sobre a verdadeira fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lastimaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e de dores. Mas para isso é necessário ter uma força que o espírito só adquire com a maturidade. Maturidade espiritual, né? Então, a nota 25, podemos ler? A psicologia espiritualista, na qual o espiritismo se baseia, muito importante isso aí. O ser humano encarnado vive conjuntamente a vida animal, né, através do corpo, instintos, emoções, dor e prazer, e a vida da alma, através das faculdades da alma que ele deve desenvolver, razão, vontade e imaginação. Não sendo ele o corpo, a verdadeira vida é do espírito, que após a morte não tem sensações de dor e de sofrimento físico. E o instinto de sobrevivência se faz desnecessário. Com a evolução da alma,
progressivamente prevalece a vida espiritual e a condição de felicidade. Então, quanto mais tu compreende, né, a vida espiritual e a tua evolução se dá através do desenvolvimento intelecto-moral, né, principalmente moral, tua condição de felicidade vai ficando mais plena. Dessa forma, libertar-se do medo da morte é um processo natural. Ô, Nilcinha, para as pessoas que ainda não percebem, que nós estamos conversando, estudando, dentro daquela análise que nós estamos fazendo sobre o que a obra, da obra original do Céu e Inferno e da Gênesis que estamos estudando. Para as pessoas que ainda não estão tendo contato com esses livros, ou que estão iniciando aqui conosco no estudo, seria possível você explicar por que o Espiritismo também faz parte da psicologia, ou seja, psicologia espiritualista? A psicologia espiritualista, né, era uma filosofia adotada no início do século XIX, né, uma filosofia espiritualista que toda a França de 1830, mais ou menos, até 1870, foi adotada na Universidade de Sorbonne, nas escolas, nos magistérios. Então, o espiritualismo racional era a filosofia que estudava a alma encarnada. Então, na parte da psicologia, estou falando na parte da psicologia, estudava a alma como encarnada. E um desdobramento tinha a teoria moral e a teoria prática moral, em que as crianças, desde cedo, aprendiam a se desenvolver moralmente, estudar o lado moral como desenvolvimento da alma, como sendo um dever. A alma sendo estudada e se desenvolvendo valores dentro dela. Então, ele aprendia a olhar para dentro de si através do método da introspecção. Desde cedo a criança, desde o jovem, os professores estudavam. Coisa mais linda. Hoje em dia não se existe isso. Uhum. As pessoas não param para fazer uma introspecção. E eles aprendiam a se analisar. E isso era estudado, esses valores, né? Por isso o espiritismo se baseia, é a continuação do espiritualismo racional, porque o espiritismo aborda a alma, né, desencarnada. Então, através da psicologia experimental, Kardec começou a estudar a alma desencarnada, através dos fatos, né, que foram, né, analisados por Kardec, principalmente na obra O Céu e o Inferno. Na segunda parte do Céu e Inferno, que tem depoimentos de espíritos de todas as categorias. E na Revista Espírita, que foi o laboratório de estudo e pesquisa, né? E ali tem quantidade de situações e artigos maravilhosos, né? Então, o Espiritismo é a continuação do espiritualismo racional, mas estudando a alma como desencarnada. E eu gostaria também de trazer, que é uma coisa que eu nunca havia percebido, que eu não olhava quando estudava o Livro dos Espíritos, a, a contracapa. E tem Isso. dizendo, Allan Kardec, filosofia espiritualista. E ele está dizendo, com o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas revelações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médios, recebido e coordenado por Allan Kardec. Isso é uma coisa que eu não havia me dado conta. Eu não Mas isso é percebi isso. precioso. Pois é. Eu acho que muitas pessoas não percebem isso, né? Porque, para começar, não sabiam nem o que era uma
uma filosofia espiritualista. E agora, estudando-se, né, o espiritualismo racional, a gente sabe, né, como surgiu o espiritualismo racional na França, né, através da própria Sorbonne, né, pessoas ali, né, doutores na Sorbonne ali, né, começaram a estudar isso aí. E também quantas vezes já havíamos dito, dissemos, mas isso aí, não, isso não é espiritismo, não, isso é espiritualismo. Olha, quantas vezes eu disse isso, gente? Claro, porque nós não conhecíamos o espiritualismo racional. Isso foi trazido agora com as obras do Paulo Henrique de Pois é. Figueiredo, graças ao Paulo Henrique de Figueiredo, principalmente com a sua obra, né, Revolução Espírita. Foi ele que nos introduziu a esses ensinamentos. Eu isso, eu vou trazer aqui porque a Lúcia está aí, então eu já havia conversado com ela, esta obra, Revolução Espírita. Tá? Então tá, vamos voltar, retornar, porque é bom esclarecer, né, gente? Claro, Todos nós estamos aprendendo, todos nós somos aprendizes aqui, não tem ninguém melhor que claro. ninguém. Lógico, Tá. e são livros assim que seguido eu estou voltando a ler e recordar, porque, nossa, como Nossa, é isso aqui, maravilhoso o ensinamento que ele nos traz aí. As reflexões de tudo baseado nas obras de Kardec. Não tem pensamento do todos. autor em si, não tem. Não. É Kardec. Então, onde é que vamos ver? Então, Aqui o no medo Vinci. da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura, mas conduz à necessidade de viver e ao medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto anseio pela sobrevivência da alma, ainda cercada pela incerteza. A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma, desaparecendo quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem, cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Isso é fundamental, né? Não ofuscar o homem, que não tem uma compreensão, uma razão sólida, né? Tal situação é mantida e prorrogada por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. Então, a primeira é o aspecto sob o qual a vida futura é apresentada. Aspecto que pode ser suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não satisfaz as exigências da razão dos homens que refletem. Consequentemente, dizem eles, se nos são apresentadas como verdades absolutas, ideias contestadas pela lógica e pelos dados concretos da ciência, é porque elas não são verdadeiras. Daí, entre alguns, há a incredulidade, e entre muitos outros, uma crença mesclada com a dúvida. Isso é verdade. Então, a vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, mas exclamam a contragosto. Se não for assim, no entanto, o presente é garantido. Dediquemo-nos primeiro a ele. O futuro virá por acréscimo. Um comentário? Que explanação mais linda, né? É Nossa, muito linda. Que bom que você está com. Justamente ia perguntar se alguém queria comentar. Que explanação Viu? mais linda. O que ele falou há mais de 200 anos atrás é muito, quase 200 anos, é muito palpável agora, né? Muito, muito atual, muito contemporâneo. é verdade. Como nos faz refletir muito o momento atual. Eu tenho feito muito isso, muito isso. Antônio? A gente lendo isso aí da forma que nós estamos lendo aqui,
a gente percebe o quanto que Kardec vai didaticamente, metodicamente, lentamente, respondendo as perguntas, todas as nossas perguntas, né? E ele, para fazer isso, ele dialoga com ele próprio. Vocês lembram, devem lembrar que no segundo parágrafo ele já fala como que aquelas pessoas que têm algum tipo de crença na sobrevivência, ele não diz algum, aqui ele é um pouco mais taxativo, ainda tem. Aí ele vem uma atrás da outra, vai explicando tudo, tudo, tudo. E aí também, aqui entra um aspecto muito importante que a Zélia terminou pedindo ajuda nisso, a questão do espiritualismo racional e de todo aquele grandioso movimento que aconteceu justamente naquele período em que Kardec começa a ter contato com a doutrina, quer dizer, começa esse grandioso movimento foi antes, né? Aí a Mas gente percebe, né, Antônio, o movimento do mundo espiritual na organização. perfeito, perfeito. É, E aí ele adiciona na resposta a essas críticas essas informações sob o ponto de vista de contextualização histórica do período, para que a gente entenda, porque eu, particularmente, quando ouvi falar que o Espiritismo veio no momento mais apropriado, se tivesse vindo antes, se tivesse vindo depois, Kardec fala isso em várias ocasiões durante a doutrina, a ideia que eu fazia não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. eu também. E quando ele trata da ciência, muito interessante, porque a palavra ciência, ela no começo até assusta, somente nós não somos cientistas e tal. Mas aqui é interessante que nesse período que se construiu no campo da psicologia experimental, da filosofia e da ciência, são as ciências filosóficas. Tem até uma parte da revista que fala isso. Já não é bastante que é uma ciência filosófica, quando não é assim que é, porque o método e os objetos de investigação da ciência espírita não são os mesmos. O método, sim, o paradigma, como ciência, o paradigma não, é outra coisa. O método é científico, dentro da lógica da razão e da estrutura do conhecimento científico, mas vamos dizer assim, o bisturi ou o escalpelo não é, mediunidade, são os fenômenos espiritualistas, espirituais, fenomenologia de um modo geral, que o mundo da ciência, quando se fala ciência, a ciência materialista, nem sequer analisa nem estuda. Ignora, né? Não tem Então, essa e aí, a Nils fez um comentário rápido aí, mas não dá para a gente ficar falando muita coisa, mas esse é um período longo, que começa logo no iníciozinho do século XIX e vai até o fechado do século. Porque antes, o que veio antes com a Revolução Francesa e um pouquinho antes da Revolução? Foi o auge da descrença em tudo, do materialismo. Então, era aquilo ali, e houve um grupo de filósofos, Os psicólogos, ideólogos, né? que vieram anteólogos, aí sempre junto, Eram vieram os antes, ideólogos que surgiram. Tu vê, surgiu os através ideólogos, dos e ideólogos, que fizeram eram esse status quo materialistas. existir, né? Aí vem esse movimento com Mendes Beran, que é o começo de tudo, depois o Cousan, vai. E interessante notar, e já que você mostrou o livro aí, Zé, o último capítulo desse livro, antes de entrar no glossário, porque o Peraí, último então, capítulo peraí. Então, desse eu vou livro sair é daqui. o livro de um espírita pioneiro que nunca tinha visto nem falar o nome dele. E aí, mas são vários. Mas no último aí, ele faz todo um retrospecto dessa história dos pioneiros da doutrina espírita, dentro desses conceitos que nós estamos hoje considerando presentes, Glossário, tá que aí eu não vi nem os tá na nomes, tela. mas eu estou me referindo ao Antes do anterior a isso aí, glossário. jovem, é o O último capítulo, material antes. o finalzinho, Como é o antes desse nome? aí, antes desse Eu não aí. me lembro do autor, aquele. Aqui. Não, e outra coisa, Pioneiros.
nós falamos da França, Pioneiros, né? mas isso veio para o Brasil, gente. Claro. Sim. O Colégio Aqui, Pedro II, aqui, ó. Ó. o nosso primeiro espírita filósofo, Não foi esse aí, não. Não foi. Não Não, eu foi estou Luiz trazendo Olímpio que foi o que Teles. você está difícil falando? travessia o espiritismo no Brasil, que tem tudo isso que ele está Nilson, o que você está falando. falando disso? Hã? O que você Não falou do foi nome? Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Não, não, Foi, não. Aqui, foi aí nós o... vamos falar de, aí nós vamos É, falar de não foi esse. Domingos José Gonçalves Isso, é esse aí, é que eu não Magalhães, me lembrava do nome. Araújo de Porto Alegre, Isso. Francisco Francisco Teles, Uhum. Thomas e outros nomes, mas é enorme. Uhum. E a gente jamais tinha ouvido falar nessas criaturas dentro da história do movimento espírita global, que é contada aí por dezenas de livros, que até mais, centenas até. Por quê? Porque esses conhecimentos foram não só desviados, como abafados Tu também. sabe, né, Antônia? Antônio, hoje nós comemoramos a Proclamação da República, né? E Esse eu é um dedo fiquei... espanhol também, viu? Pode falar nisso. Parece o nome mas é para frente disso aí, Ramon de la Sagra. Eu acho que não é por aí, Zélia. Não, então eu Eu Não, não acho mas que esse lembro. faz parte mais é, para trás. é mais para É no trás. finalzinho, velho. Você Bem no pega finalzinho. do glossário e volta no livro. Eu já É, posso te dizer que estou com ele Então, aqui, ó, aqui difícil dentro. está um pouquinho travessia, é o que disso. eu for, glossário, aí tem aqui a difícil Não, mas é para travessia, trás. Eu É vou no dizer para o seu final. o top, eu vou dizer para as pessoas que quiserem ler direto, isso aí para não ter que ler o livro inteiro de diz aí o cara. tópico que eu já vou O ideal é o livro diferenciar inteiro. isso. É exatamente, Zé. Aqui, ó, vou dizer para você exatamente o que que é. Aí está toda Ó, essa história dos nossos compatriotas espíritas verdadeiramente pioneiros. Não são aqueles que conta da. Que ele teve um certo pioneirismo lá na frente, mas já num período de distorção, uhum. por aí vai. Qual é o Olha, ponto? é item 5.7, a difícil Então, é isso que travessia. eu tinha O mostrado. o Espiritismo no Brasil. Eu sei, mas Aí, é antes do glossário. O glossário termina, tá eu me refiro ao aqui, é só glossário, que porque tem que ó, buscar. todos esses nomes estão aí. Ó, e aqui Aqui, ó. começa, inclusive, o Paulo já de cara que ele põe uma nota de uma obra espírita famosíssima, que teve Zeus Antuil, não sei se leram, uma obra de 3 volumes, É, massiva, que eu li há é. 30 anos atrás, em que tentava passar o de Maria como um dos pioneiros do espiritismo. Aqui, Aquela ó. obra Olha aí, foi ó. Olha aqui, ó. Domingos Isso. José Gonçalves Magalhães, Aí, ó. E Olha aí, Araújo ó. Porto Alegre. Ó. Porto Alegre, E Araújo Porto Alegre. Aham. e Ó. todas essas criaturas aí, todas, e mais outros, foram todos Isso, grandes intelectuais, poetas. exatamente. O Magalhães era Isso. médico, diplomatas, é, é, Sabe o que eu fico pensando, Antônio? Nós pelo estamos amor de Deus. comemorando a proclamação da República, né? Nós brasileiros, né? Ah, sim, Aí Hoje hoje eu, hoje eu, hoje é a proclamação da República, né? E hoje eu fiquei pensando, nossa, se nós tivéssemos, em vez de ter uma república, continuado uma monarquia, será que a educação do brasileiro não seria diferente, né? Se tivéssemos continuado, né, com aqueles currículos daquela época e se tivesse, né, porque, né, foi Dom Pedro II, né, que trouxe, né, é, quando implantou no colégio, né, Dom Pedro II, ele trouxe e o espiritualismo racional foi estudado no Brasil, né? Esse nosso imperador, né? a Bom, vamos propósito, continuar, Zélia. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos continuar, porque mas, senão a gente vai não, ver. na verdade, a história está aí, né? Foi o que foi, A mas história está aí. Para quem E estiver é o aqui. aprendizado necessário. Peraí, esse vamos livro é lá. fundamental, gente. Pronto. Onde paramos, meu Deus do céu? Agora, deixa eu ir lá. Paramos, E acresce. depois, né? Ou não? Daí, entre alguns, a incredulidade e, É entre isso aí. muitos outros, uma crença mesclada com a dúvida. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza. Já li isso aqui. Acreditam nela, gostariam que assim fosse,
mas exclamam a contragosto. Se não for assim, no entanto, o presente é garantido. Dediquemos-nos primeiro a ele, o futuro virá por acréscimo. E depois dizem ainda, o que é a alma afinal? É um ponto? Um átomo? Uma centelha? Uma chama? Como ela sente? Como ela vê e percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomos, estão extintos para eles, por assim dizer, e não mais têm aos seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Eles não compreendem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais concreto. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Para quem não sabe, mônadas, eu fui buscar lá no dicionário, significa sistema de Leibniz, substância simples, ativa, indivisível, do que todos os entes são formados. Pronto. Obrigada. É bom, nós estamos estudando para saber, né, o que é um Foi mônada. importante tu colocar isso aí. É. Foi Leibniz que trouxe esse estudo. Uhum. Então, aqui na nota 26, vejamos qual é a nota 26. Só um instantinho. Deu? Aqui. Por meio da psicologia, né, espiritualista, né, os espiritualistas estudavam experimentalmente a alma encarnada, foi o que eu falei aquela hora. Mas as questões metafísicas permaneciam na condição de hipóteses, que eles não tinham como estudar a alma de maneira experimental na área metafísica, né? Então, eles estudavam a alma encarnada, através da introspecção. Não se concebia como a alma, sendo imaterial, após a morte, poderia ter localização no espaço e no tempo sem um corpo. Somente com o complemento do espiritismo, que apresenta a realidade do perispírito e da matéria perispiritual, também a metafísica tornou-se experimental, baseada na observação dos fatos. Isso aqui foi importantíssima, essa colocação, da nota do editor. Gente, vocês poderiam me explicar, assim, porque essa parte do espiritualismo experimental, eu pensava que até então foi com o espiritismo através das mensagens e das comunicações com a espiritualidade. Mas em que sentido os espiritualistas estudavam experimentalmente a alma encarnada? Como esse experimentar se eles não tinham a comunicabilidade com o mundo espiritual? Eles faziam isso através do método da introspecção. Mas Sim, começou lá com o Mene de Birran, como falou Antônio Leite, sim. e isso é um assunto que não podemos entrar agora nesse assunto, Ah, Zélia, tá. porque o Não, eu estudo queria do tirar Mene a de dúvida. Birran e a colocação do que ele fez teria que ser até um estudo à Uhum. parte. Não, é porque justamente eu estava pensando, eu pensei que essa parte experimental fosse só do espiritismo, entendeu? Era isso que eu me confundi. Não, o método experimental através da introspecção, né? Ai, ah, Olhar para si, e introspecção. aí sim. Ah, então tá. Aí já entendi. Isso, Porque e a doutrina é isso espírita é aí. o método, é a metafísica experimental, Experimenta. Isso, já porque aí entendi. vai, né, a observação dos fatos do mundo espiritual, Uhum, através isso da aí. mediunidade, do sonambulismo, né, Eu me da confundi. emancipação, né, através dos sonâmbulos. Então, é por aí que vai o espiritismo. Que Pronto. os espiritualistas, já tinham entrado nesse campo, mas eles não tinham como, porque Kardec não tinha desenvolvido ainda, então eles não tinham ideia. Mesmer já tinha descoberto isso também, mas também não tinha ideia, né? Como é que como é que fazia esse fenômeno, né? Devido ao
perispírito e ao fluido perispiritual. Foi por isso que eu me confundi, entendeu, gente? Com essa parte experimental. Mas aí, Ficou cristalizado na minha mente, não, experimental, ciência experimental, através da parte de mediúnica, entendeu? Do sonambulismo, tudo isso. Sim, Antônio. mas aí é um divisor de água, né? Porque, na verdade, a ideia de alma ou de espírito, até as cogitações de Mendes-Birran, era uma coisa vaga, uma coisa. A Uhum. partir do momento que a alma passa a ser considerada um espírito Uma encarnado, uma alma individualidade, né? encarnada, quer dizer, É, já se admite um algo mais que, por introspecção, como disse a Anida, começa a ser estudado. Mas e a alma encarnada? E o ser humano? Pois é. Como é que andava a psicologia, que é o estudo da alma, que já havia perdido a alma há um século praticamente? Como é que se estudava isso? Então, esse estudo foi exatamente a contestação dessas ideias anteriores, de que a alma era algo assim, era uma secreção do cérebro e o materialismo, o excesso materialista. Já a existência, só que aí a investigação do materialismo, do espiritualismo racional não tinha como ir adiante. E é o espiritismo que vem e não só avança nesse terreno, como traz de volta a Metafísica. metafísica, que é a investigação na espiritualidade, porque nós morremos e vamos para o mundo espiritual, nós não desaparecemos, lá nós não estudamos, lá nós não trabalhamos, lá nós não nos educamos. Então, e a ciência espírita é construída em cima de toda essa. E sim, a fenomenologia espiritualista é analisada, é estudada pelo espiritismo, aí sim, não o espiritismo racional, que não tinha como, através dos mecanismos que nós sabemos aí. A mediunidade é o bisturi principal, né? É o elemento principal. Então, é um avanço assim que. Mas É, era difícil para o espiritismo, esse é o detalhe. Era quase impossível para o espiritismo fazer isso sem essa estrutura que veio antes dele, que deu a base para a estruturação da ciência espírita. Daí porque Kardec diz, vê no momento certo, que se fosse antes, Uhum. seria combatido depois, entendeu? Uhum. É porque porque é sempre bom conversarmos, mas claro, lembre-se que antigamente, nós estudávamos, aprendíamos que espiritismo é ciência, filosofia e religião. E até então, quando eu aprendi, era uma ciência experimental, que por isso que eu trouxe assim, mas peraí, é bom conversarmos um pouquinho sobre isso, que está baseado nos fenômenos mediúnicos e que tem muitas coisas por trás também, que não é só isso, começou bem antes com o sonambulismo e tudo isso. Por isso que o que nós estamos comentando aqui também é interessante para dar forma que como aprendemos anteriormente, né? Isso é bom. Bom, Edilson, você colocou o encadeamento de ideias, o diálogo, ele vai expondo, respondendo nossos questionamentos, pois nem sabemos perguntar, mas ele sabe responder nossas indagações. É isso que você estava se referindo ao experimento? Em que você está se referindo a isso, Edilson? Lá no Céu e Inferno, estávamos lendo aquele diálogo que o Antônio estava comentando, o encadeamento das ideias de Kardec, ele vai fazendo um diálogo com ele mesmo e vai respondendo perguntas que a gente nem imaginaria ter perguntado. E ele já Não. vai respondendo para a gente as perguntas. Ah, tá. Lá no Céu e Inferno. No céu e inferno? Mas ele está no céu e inferno. Bom, vamos continuar, Nicinha? Não, é que você tinha colocado aqueles outros textos. Depois a gente tinha falado do céu, nós estávamos no céu e inferno, você colocou uns outros textos que o Antônio tinha falado. Agora nós voltamos para o céu e inferno. Ah, entendi. Agora sim, porque às vezes é rápido demais para minha cabecinha saber disso. Aí eu simplesmente no céu e inferno. Obrigada, Edilson. Vamos continuar, Nicinha? então vamos lá. Uma outra razão que prende as coisas da Terra, até aqueles que creem mais firmemente na vida futura,
está relacionada à impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela desde a infância. O quadro que a religião apresenta da vida futura, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. De um lado, vê-se nele as contorções dos condenados a expiarem torturas e chamas, sem fim, os erros de um momento, sucedendo-se os séculos sem que haja esperança de alívio ou piedade. E o que é ainda mais cruel, sem que haja para os condenados qualquer proveito advindo do arrependimento. De outro lado, as almas debilitadas e sofredoras do purgatório, a esperar sua libertação, que depende da boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas, e não de seus esforços. Para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima dessas almas, interessante que Kardec coloca aqui, essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acreditam que estão no inferno ou que estão no purgatório? Eu fiquei me perguntando. Acima dessas almas, né? Que aqui, ó. De outro lado, as almas o quadro da religião apresenta da vida futura, é preciso admitir, não é muito sedutor nem muito consolador. Né? De um lado, o inferno, de outro, no purgatório, e depois sobe um pouquinho agora. Subir como você está dizendo? Não, continua. Né? Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo, para aqueles, né, que têm esse dogmatismo no seu conhecimento. Eu acho que é isso mesmo, Nilce. Tem esse dogmatismo. Essa interpretação sua mesmo. Isso, então tu já imaginou o questionamento da minha prima. Ou está no inferno ou está no purgatório. Porque é isso o dogma da igreja. Porque vão então, com não essas há, ideias, né, Nilson? Isso, não há consolação, não há uma esperança. Né? Não há, será que eu nunca mais vou encontrar? Ela me dizia, nunca mais vou encontrar. Ela tinha essa convicção de que nunca mais vou encontrar. Sim, tem pode um falar, então. aspecto fundamental da questão aí, é o volume de espíritos que consideram esse sofrimento como as penas eternas. Sim, são essas Castigo, penas. a condenação eterna. E aí começa a dúvida de Deus. E muitas vezes pode vir num ciclo de encarnações sendo alimentado com essas ideias, se não toma a iniciativa de, por seus próprios esforços, se educar, e fica aí um ciclo de não avança. Tu sabe, o que eu estou lendo, eu fiquei muito feliz porque eu tinha nos meus livros, né, o Lutero. Tá. Nem botei, As nem marcas tinha do Cristo, ela está se data. referindo às Não marcas sei do quando Cristo. foi que eu comprei. Eu sei que eu fui procurar as coisas do Erino, que eu adoro, e estava lá. E hoje, lendo, Lutero, ele vai a Roma, ele vai visitar a Basílica, não sei se é a Basílica, Sim, ele teve ou com o Papa. Catedral de Nossa Santa Maria do Povo, e ele pensa assim, ele diz assim, pena que a minha mãe não faleceu, porque, segundo a igreja, todo padre que reza pela sua mãe a livra do purgatório. Eu disse, nossa, era esse o dogma realmente dele, né? Estou amando o livro, estou amando. Eu coloquei no PDF, grupo, né? viu? No PDF. Se quiser. Eu gosto de livro, porque eu fico riscando assim. Isso. Então, e é bom. Eu também gosto quando é possível físico, eu realmente. Mas caso assim o Edilson não tenha, eu posso passar, Claro, tá? vale a pena, com certeza. Pronto. Então, essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida. Acima dessas almas está o restritíssimo grupo dos eleitos, que desfruta por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ou nada.
não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vêem nas pinturas que retratam os bem-aventurados as figuras angélicas que exprimem, entretanto, mais o tédio do que a verdadeira felicidade. Essa situação não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que somente por ter recebido o batismo esteja o selvagem inculto e senso moral limitado no mesmo nível que aquele que atingiu o mais alto grau de ciência e de moralidade prática após longos anos de trabalho. É menos concebível ainda que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios simplesmente pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. Batismo até hoje, né? Tais pensamentos não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos, por menos que reflitam. A ideia de que o trabalho progressivo que se realiza na Terra nada conta para a felicidade futura. Então, por que eu vou me matar trabalhando? Por que eu vou me matar estudando? Por que eu vou desenvolver a minha inteligência? Por que eu vou praticar o lado moral da minha vida? Né? E a facilidade com que você acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, só então por algumas práticas exteriores, e até mesmo a possibilidade de comprá-las por dinheiro, sem uma séria reforma de caráter e de hábitos. Tchau, Edilson. Está nos Tchau, dando Edilson. tchau, Edilson. Tchau, muito obrigado. Tchau. Obrigada a Tchau. você. Então, realça o valor dos prazeres terrenos. Volta um pouquinho antes, Zélia, me perdi, né? Também, peraí. Aqui, ó. A ideia é que o trabalho progressivo que se realiza na Terra nada conta para a felicidade futura, e a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, e até mesmo a possibilidade de comprá-la por dinheiro, sem uma séria reforma de caráter e de hábitos. Essas práticas exteriores seriam o quê? Para as pessoas entenderem que seriam. Continua um pouquinho. Realça o valor dos prazeres terrenos. As práticas exteriores, o que seria? Tu vai na igreja, tu vai te confessar ao padre e é absolvido dos teus pecados. Esse é o dogma da Igreja Católica. Tu te confessa, né? Antes tu comprava as indulgências que Lutero, né, combateu isso, eram as indulgências e outras coisas mais, né? Mas até hoje tu vai no confessionário. Eu me lembro da minha prima dizia, faz 2 semanas que eu não vou lá me confessar. Confessava, eram absolvidos, tu saía achando que tu estava com os teus pecados absolvida, tu de alma leve, né? Então é um dogma, como diz Kardec, sem tu te reformar, voltava a fazer exatamente aquilo novamente, porque tu tinha absolvição, né? É menos então aquele que atingiu nós. Não, aqui. Então onde é? Mais de um crente. Mais de um crente diz intimamente que, já que seu futuro está assegurado pela realização de certos ritos, ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria inútil impor a si sacrifícios ou um incômodo qualquer em proveito do próximo, uma vez que se pode obter a salvação trabalhando cada um por si. Isso aqui é fantástico. Uma vez que se pode, né, obter a salvação, cada um trabalhando por si. Tu vai lá, né, confessa, obras, dádivas póstumas. Meu Deus, da Uruguaiana, que é uma cidade muito próspera na região, né, da agropecuária, uma senhora muito riquíssima, tinha quase como uma esquina, assim, um quarteirão,
A casa dela ela deixou para o bispado de Uruguaiana. Ela deu isso uma dádiva póstumas, né? Ah, E ela é uma pessoa riquíssima. Então, quanto equívoco que faz com que esses dogmas faz com que o ser humano, né, creia que teve sua absolvição, né? Enquanto que a doutrina espírita ensina que tu só consegue, né, ser feliz na verdadeira vida se tu te dedica ao bem, se tu te dedica ao É, bem. só um instantinho, Nilson, Terezinha, só um instantinho, Terezinha. Deixa a Nice terminar para Antônio, aí vai você. O Antônio? O Antônio tá com a mãozinha, aumenta aí a mãozinha. Não tinha visto, eu Ah, não não, pude não, não, ver não, ele. não. Eu acabei Desculpa, de Antônio. botar nisso, você não. Acabei de botar. Então, Terezinha, você colocou, é para você quer dar alguma... eu só ia Não, eu digo, eu acabei lembrar, de. É que a Dilce achou que ela tinha me ignorado. Não, nada disso. É que eu tinha acabado, não deu tempo. Você estava lendo. Mas É, foi apenas a propósito das práticas exteriores. Isso serve para nós também. Quer dizer, Sim. você vai para um centro espírita só para. Se é espírita, eu Hum. vou lá só para tomar Tomar um passe, passe. não É. se educa, não sei o quê. Quer dizer, é isso, autonomia, é a nossa autonomia. é, É nisso que nós estamos nos isso batendo. mesmo, Isso válido e concluído o que a Nilce falou, pelo bem, né? E no isso caso aí, mesmo. apenas para já que foi falado em Lutero, esse foi o grande divisor de água. O Lutero Nossa, era um frade dos mais dedicados, um intelectual de uma grandeza extraordinária. Esse homem tem um papel na cultura europeia de divisor de água. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma linguagem do hemisfério nosso aqui. Dentre outras coisas, era músico, compositor, amigo Uhum. de par, entre outras coisas. Mas ele não queria criar um movimento da reforma com todas essas Uhum. tragédias que terminam acontecendo, mas o braço da providência está aí. Teve Uhum. guerras fratricidas, morreu muita gente. E toda Certo. essa. e é, Era para combater essas práticas deletérias do cristianismo que não aguentava mais. Uhum. Então, ele relata isso naquela obra, né, Nilson? É um negócio nossa, emocionante é Ó, se ouvir. belíssima. É É belíssimo. belíssima a emocionante ouvir. obra. É E o linda. Mas Hermínio, o Hermínio é magistral na maneira como ele vai desenrolando. E tu sabe, Antônio, e Zélia e Terezinha, que eu não sabia que ele tinha sido apóstolo Paulo. Lembra, Antônio, que ele fala ali, o Hermínio sim, fala é o O apóstolo Hermínio, Paulo. categoricamente sim, É, a que ele obra é é o essa. foi, apóstolo eu não Paulo. As sabia. marcas do Cristo é isso aí, né? Aham, é isso Ah, é. aí. E Assim eu como disse, nossa, guerrilheiros, por isso que eu tenho que ler o Paulo, para é poder ler assim como agora. guerrilheiros da Oh, intolerância, Nilson. é, Ele fala dos outros três personagens, a mesma coisa. O aham, Hermínio, para mim, Só um foi o instantinho, gente. único. Peraí, só um instantinho. Só. A Fala, Terezinha Zé. quer falar sobre Vai o lá, não, que fala. ela leu, já porque pode, está se já entendendo. passou. Não, deixa a Terezinha falar. Não, já Fala, Porque Tere. passou, tá. pode seguir, já Não, não tem Terezinha, mais fala sentido o aí. que eu ia falar. Não, já passou, pode Eu só continuar. complemento o que você fala. Não, O não tenho Hermínio nada. Miranda, para mim, foi o único É. autor que investigou, pesquisou e escreveu obras dessa sequência de especular por conta do trabalho dele, da investigação dele, com seriedade, e eu digo para ele várias, dessa questão, fulano foi ficando A, B, C na Isso. reencarnação, isso, inclusive o Kardec, isso. Aham, inclusive o é Kardec, Isso. mas ele Inclusive, faz com uma seriedade, com uma propriedade, com espírito de pesquisa. Ele trabalhava numa empresa de sei lá, energia, uhum. uma dessas. Ele veio aqui, ele ficou 5 anos aqui em Nova York. Ele ia lá para a Universidade da Duke University, se enterrava na biblioteca deles e pesquisava dias e dias e tirava coisa linda. férias É. nesse Uhum. sentido, porque isso aqui tem muita coisa. Por exemplo, o conhecimento da Anne Besant, que é um dos três personagens do Guerreiro da Intolerância, que ele vem falar da Empácia, ele é impressionante o que ele escreve, tem muitas outras obras. Bom, mas voltando É, aqui, voltando aqui, eu gostaria de colocar uma coisa, porque nós falamos muito sobre outras religiões, as religiões ancestrais. Ô, Zé, Dentro mas do. Terezinha queria falar, Zé. Ela, Deixa eu ter. Mas ela eu já não. falou, Eu curto. ela falou que já passou.
Já passou o momento, não tem mais sentido o que eu ia É. falar. Mas Então, arranca lá do baú, Teresa. retornando para que nós estávamos só falando das outras religiões, os nossos rituais espíritas, eu vou para o centro espírita, assistir palestra, ficar lá quietinha, tomar passe e voltar para casa. Ah, não vamos esquecer da água fluidificada. Então, com o passado, nós não sabíamos que tudo isso eram dogmas, e nós dizíamos, não, nós não temos dogmas no espiritismo. Né? Então, assim, por isso que o estudo é importante, porque se nós observarmos que até a parte do passe, o que que é o passe, gente? Aí vamos entrar em uma outra questão que Acho atualmente que nem é bom. nem é pouco, o magnetismo que só ficou o restício, como disse o Paulo, o passe ficou do magnetismo, e nós não colocamos, não praticamos isso na casa espírita, Isso. né? Bom, Muita alguma coisa coisa em relação a isso, ou vamos ler a nota número 27? Pode Alguma ser a coisa? nota 27? Vamos ver. Aqui é a nota 27, ó. Vamos ver. Peraí. Os dogmas religiosos estabelecem o princípio de heteronomia, ou sujeição, a uma lei exterior, com vistas à recompensa, sob pena do castigo, se não for submisso. Realmente, os animais progridem pelo condicionamento, através do prazer e da dor. Mas cabe ao espírito humano a evolução pelo esforço da vontade, sendo a felicidade proporcional ao mérito das conquistas intelecto-morais de forma autônoma. Então, o que seria essa forma autônoma? É interior, vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a aceitação tem que ser de dentro para fora. Então, tu estuda os princípios da doutrina espírita e tu os aceita de forma autônoma, devido, né, à razão que tu usa e da lógica que tu usa para entender e compreender os ensinamentos dos espíritos superiores. Então, tu usa a tua autonomia. Não é nada imposto, como diz Kardec, né? A doutrina espírita é livre consciência, né? É a livre consciência. Então, Foi a Lúcia. alguém Saiu. quer falar alguma coisa? Não, foi a Lúcia que Ah, saiu. tá. Podemos continuar, então? Certo. Seguramente não é esse o pensamento de todos, porquanto existem grandes e belas exceções. Mas, sem dúvida, representa o pensamento da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo alimenta o apego aos bens terrenos e, por conseguinte, o egoísmo. Olha só, o pensamento da maioria, né, em que tu realça os valores terrenos, né, os prazeres terrenos, porque tu não precisa usar de autonomia para poder construir com a tua vontade o teu progresso, né? Então, esse pensamento da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo. Então, a gente vê as religiões ancestrais levando a esse caminho ainda muitos irmãos nossos, condições para ser feliz no outro mundo, né? Ou isso, ou aquilo, né? Não vamos entrar em pormenores, mas tu não está seguindo a tua autonomia, o teu discernimento interior. Né? Tu vê, Lutero, em 1500, ele começou a fazer esses questionamentos de forma autônoma. Ele não aceitava as coisas do lado vindo do exterior. E é por isso que ele se bateu contra todos aqueles ritos, aqueles dogmas, né? Porque ele começou a se questionar,
desse Deus que ele dizia que tinha que amar, mas não aceitava um Deus que era vingativo, que exigia recompensa, ou castigar, que recompensava ou castigava. Ele começou a usar da própria autonomia, da sua vontade, contra todos os que estavam ao seu redor. Né? Isso é usar a autonomia, a razão, a lógica, né? Para ir em busca, né? Da tua compreensão das coisas. Então vamos Eles ficar são, por aqui, né, Nilcinha? esses Vamos continuar. espíritos são grandes exemplos para nós, né? Não, o que eu queria dizer, sim, você está dando assim, mas vamos ficar por aqui. Assim, porque já falta 1 minuto Ok. na página 65. Como você falou, desculpa, Nilson. Eu Não, pensei que você vou estivesse marcar lembrando. aqui para não esquecermos, né? Isso não. E eu acho que Que uma coisa leva interessante também que você está falando aí, antes para terminar, porque para não, porque assim, para não dá tempo da gente, ainda falta uma página e pouca, e não vale a pena ficar lendo se não não, apressar, né? apressar. Em relação a isso, sobre a autonomia, isso ocorre também entre nós, que muitas vezes, quando eu trazendo, eu não estou criticando, eu estou afirmando, que muitas vezes, quando nós íamos para as igrejas, o padre ficava, como é que se diz, fazendo a missa? Em latim, de costas. Lembra? Sim. E Eu, muitas. eu E fui, nós, eu fui, co- eu fui coroinha de missa de latim de costa, viu? No seminário, eu estudei em seminário. Nossa, que e- coisa maravilhosa ter essa Eu estudei em experiência, né? seminário. Eu estudei latim também, um então, pouquinho. Eu sou protestante, então eu já entrei ah, nessa vida sendo protestante. tá Por isso a protestando. minha afinidade com isso aqui não é de agora, não. Ah, Não é de pronto. agora. Que linha Então, você é? Batista? Desculpa a Não, curiosidade. metodista, Ah, metodista. metodista. Eu fui, meus pais eram metodistas, né? Uhum, Até os 15 anos eu fiquei na metodista. Dali um uhum. pouco eu comecei a me questionar. Ah, não, não, isso não está certo. Ah, isso não pode ser. E aí larguei de mão. Só fui voltar quando eu comecei a doutrina espírita, meus 25 anos, 24. não, mas o que eu gostaria de dizer é que muitas são as vezes que quando eu estava querendo entender o que no centro espírita, o que o palestrante queria dizer, eu queria fazer uma pergunta. Eu não podia fazer a pergunta, porque só poderia ser depois de que ele terminasse, eu não podia, eu tinha que seguir aquele sistema. Então, assim, é meio complicado também, que você tem que ficar calada sem poder com aquele conteúdo, desenvolvendo a tua ideia. É, Né? autonomia. O Pois método é. lá é absolutamente heterônomo. O cara vai lá e fala 2 dias e você só ouve. Quer dizer, muda um pouco, muda um pouco, porque tanta tempo passa, tal, mas é aquela coisa, né? E a gente É. não é que a gente não é nem que a gente não quisesse, por exemplo, eu me recordo do meu período em que eu participava de centro e tal, é porque não há abertura, né? Aquela coisa muito estruturada já nesse sentido. Então você fica ali e as pessoas terminam tendo. E eu Uhum. era participativo. Imagina quem não chega lá só para como que não tem nenhuma participação ativa, a pessoa fica inibida, né? E aqui do nosso lado, acabou esse negócio. Não tem palestrante, não tem professor, não tem É, Paulo, não tem Pedro, não tem isso Chico, mesmo. não tem Antônio, não tem ninguém. Nós somos Somos só todos, estudantes, aprendizes, aprendizes, como né? diz o professor assim, né, Somos Terezinha? todos aprendizes, isso Somos mesmo. todos aprendizes desse negócio. Então, eu vou. Gratidão, Nilson, gratidão a todos. Então, na próxima semana daremos continuidade ao segundo parágrafo da página 65. Vou tirar até a foto. Obrigada. Até Vera, eu vou ter que lá. deixar vocês, tá? Só um instantinho, Eu só um estou instantinho. aqui, Até meu lá. tempinho já. Só um instantinho, Ah, Antônio. Até lá.